Sobre nossas cabeças flutua um lixão invisível, satélites apagados, fragmentos de foguetes, restos de missões esquecidas. Milhares de objetos orbitam a Terra sem rumo, como zumbis tecnológicos presos em silêncio. Este audiolivro te convida a explorar essa nuvem de lixo espacial, um legado do progresso que agora ameaça o futuro da exploração. O que são exatamente esses satélites zumbis e por que poderiam se tornar um problema maior do que imaginamos? Os satélites zumbis, esses objetos inertes que flutuam ao nosso redor, representam uma ameaça crescente. À medida que mais nações e empresas lançam satélites ao espaço, a possibilidade de que algum deles se torne um zumbi aumenta. Mas, por que são um problema? A resposta reside no conceito de lixo espacial. Assim como nas ruas de uma cidade onde os resíduos podem se acumular e criar um ambiente perigoso no espaço, a acumulação desses objetos inativos pode levar a colisões catastróficas. Nesse contexto, é fundamental entender como chegamos até aqui. A história do lixo espacial é marcada pelo crescimento constante da tecnologia espacial. Desde os primeiros satélites lançados na década de 1957, vimos um aumento exponencial no número de objetos em órbita. No entanto, à medida que mais satélites eram lançados, a gestão dos que se tornavam obsoletos não se tornou uma prioridade. O que acontece quando um satélite deixa de funcionar? Em muitos casos, simplesmente é deixado em órbita, sem um plano claro para sua eliminação. Mas, quais são os diferentes tipos de lixo espacial que nos cercam? Nem tudo que orbita nosso planeta é um satélite operacional. Existem restos de foguetes, fragmentos de colisões e, claro, aqueles satélites que já não respondem às nossas ordens. Esses elementos representam um verdadeiro campo minado no espaço, onde um pequeno impacto pode desencadear uma reação em cadeia, afetando outros satélites em funcionamento. A pergunta que surge é: como o lixo espacial afeta nossas missões atuais e futuras? Os satélites operacionais dependem de um espaço desobstruído para realizar seu trabalho, seja em telecomunicações, meteorologia ou navegação. No entanto, cada vez que um satélite se depara com um fragmento de lixo espacial, o risco de danos aumenta. Essa realidade levou agências espaciais e empresas a se preocuparem mais com a segurança de seus ativos em órbita. A zona de Kármán, esse limite que se encontra a cerca de 100 km acima da superfície da Terra, é onde a gravidade começa a perder seu efeito e onde a acumulação de lixo espacial se torna mais crítica. Nesta região, onde os satélites devem operar, o risco de encontrar obstáculos inertes é cada vez maior. Como isso pode influenciar a exploração espacial e nossas ambições de ir além do nosso planeta? As estatísticas sobre colisões no espaço são reveladoras. A cada ano, ocorrem numerosos incidentes envolvendo satélites e lixo espacial. Mas, qual é a frequência dessas colisões? À medida que os lançamentos aumentam, também aumenta a probabilidade de que um satélite colida com um fragmento de metal flutuante. Essa realidade exige uma atenção urgente e um enfoque mais rigoroso para o monitoramento e a gestão do espaço orbital. Nesse sentido, estão sendo realizados projetos inovadores para rastrear e monitorar esses perigos. Diferentes organizações estão desenvolvendo tecnologias que permitem identificar e seguir o rastro do lixo espacial. Mas essas iniciativas são suficientes? À medida que mais objetos são lançados ao espaço, as capacidades de monitoramento devem evoluir para manter uma situação segura e controlada. A limpeza do espaço é outro tema crucial que devemos considerar. Existem várias propostas para eliminar o lixo espacial, desde redes que capturam objetos até sondas que podem desorbitar satélites inativos. No entanto, a pergunta persiste: como realizaremos essas operações de maneira eficaz e segura? A tecnologia de limpeza espacial está em desenvolvimento, mas ainda há um longo caminho a percorrer. À medida que nos aprofundamos neste tema, é inevitável falar de incidentes notáveis relacionados aos satélites zumbis. Houve casos em que esses objetos inativos provocaram situações de risco, como o famoso incidente do satélite Iridium e o satélite russo Cosmos. Esses eventos nos lembram da fragilidade do ambiente espacial e da necessidade de agir com responsabilidade. A legislação e as regulamentações sobre o lixo espacial são outro aspecto que merece ser explorado. A nível internacional, foram propostos acordos para gerenciar o lixo espacial, mas a implementação e o cumprimento variam de um país para outro. Estamos fazendo o suficiente para proteger nosso espaço?
A responsabilidade recai sobre as nações para garantir que o espaço continue sendo um lugar seguro para as gerações futuras. Finalmente, o futuro da exploração espacial está em jogo. O lixo espacial não apenas afeta nossas missões atuais, mas também apresenta desafios para as ambições futuras de ir a Marte e além. À medida que sonhamos com a colonização de outros planetas, devemos considerar como o lixo espacial poderia obstruir esses planos. O impacto ambiental do lixo espacial também merece atenção. Embora muitos de nós possamos pensar que o que acontece no espaço não nos afeta, a realidade é que o lixo espacial pode ter consequências na própria Terra. Refletir sobre esse tema nos leva a compreender a responsabilidade que temos como habitantes deste planeta. Em resumo, os satélites zumbis e o lixo espacial são mais do que um problema técnico, são um desafio que devemos enfrentar como sociedade. A gestão responsável do espaço é crucial para garantir que nossas ambições de exploração e desenvolvimento não sejam comprometidas. À medida que avançamos na era espacial, a pergunta mais premente é: estamos prontos para agir antes que seja tarde demais? Os satélites zumbis, esse termo intrigante que parece saído de um filme de ficção científica, refere-se aos satélites que deixaram de cumprir sua função, mas que permanecem flutuando na órbita terrestre. Mas, o que significa realmente ser um satélite zumbi? Estes são os restos de tecnologia espacial que, embora já não respondam às ordens dos controladores em Terra, continuam lá, no vasto oceano do espaço. Como fantasmas orbitantes, é fascinante pensar que, enquanto alguns satélites continuam coletando dados valiosos, outros permanecem inativos, somando ao problema do lixo espacial. Para compreender melhor esse fenômeno, é útil imaginar um parque de diversões. Imagine que há uma montanha-russa que, após anos de emoção e adrenalina, para completamente. No entanto, a estrutura continua ocupando seu lugar no parque e, embora não haja mais passageiros, continua sendo parte da paisagem. Assim são os satélites zumbis. Alguns deles, como a montanha-russa, foram uma vez peças incríveis de tecnologia, mas agora são apenas sucata flutuante. No entanto, em vez de estarem no chão, estão a centenas de quilômetros acima de nossas cabeças. A realidade é que os satélites zumbis podem ser perigosos. Por quê? Porque, embora já não funcionem, continuam viajando a velocidades impressionantes. E uma pequena colisão pode ter repercussões enormes. Assim como um carro abandonado na estrada, um satélite inativo pode representar um risco para outros veículos em movimento. Isso implica que os satélites que ainda estão operacionais precisam estar constantemente alertas e preparados para desviar desses resíduos perigosos. Uma das características mais inquietantes dos satélites zumbis é que podem permanecer em órbita por décadas, até séculos. Isso se deve ao fato de que, ao contrário dos objetos na Terra, que eventualmente se decompõem ou se desintegram, no espaço os satélites não enfrentam a mesma erosão. Em vez disso, continuam girando e girando como um relógio que nunca para. Assim, a pergunta é: quantos desses satélites inativos existem realmente? As estimativas sugerem que há milhares deles, cada um lembrete do passado da exploração espacial e da responsabilidade que temos no presente. Alguns desses satélites chegaram ao final de sua vida útil devido a falhas técnicas. Outros foram desativados porque suas missões terminaram. No entanto, embora já não forneçam dados úteis, sua mera existência na órbita pode complicar o trabalho das agências espaciais que buscam lançar novos satélites. Cada lançamento é um jogo de estratégia, onde o espaço se assemelha a um tabuleiro de xadrez, e cada peça, seja ativa ou inativa, ocupa um lugar que não pode ser ignorado. Ao falar de satélites zumbis, é inevitável pensar na história por trás de sua criação. Muitos deles foram lançados nas décadas de 70 e 80, quando a corrida espacial estava em pleno auge. Naqueles dias, a prioridade era a inovação e a exploração. E não se prestava atenção suficiente ao que aconteceria depois que os satélites cumprissem sua função. Essa abordagem levou a uma acumulação impressionante de lixo espacial, e agora enfrentamos as consequências dessas decisões. A pergunta que surge é: podemos fazer algo a respeito? A resposta é que sim, mas requer um esforço conjunto. A comunidade internacional deve se unir para abordar o problema dos satélites zumbis e do lixo espacial. Isso implica não apenas a criação de novas tecnologias para limpar o espaço, mas também a implementação de regulamentações que evitem que mais satélites sejam lançados sem um plano para sua eventual desativação e eliminação. Os satélites zumbis também nos convidam a refletir sobre nossa relação com a tecnologia. À medida que avançamos para o futuro,
é essencial que aprendamos com os erros do passado. Cada vez que lançamos um novo satélite, devemos considerar não apenas seu impacto imediato, mas também o que acontecerá quando ele tiver cumprido sua missão. A responsabilidade de cuidar do espaço não recai apenas nas agências espaciais, mas em todos nós como habitantes deste planeta. No final, os satélites zumbis são um símbolo da dualidade de nossa exploração espacial. Representam tanto a engenhosidade humana quanto a necessidade de responsabilidade. Enquanto olhamos para o futuro, é essencial que mantenhamos em mente a importância de um espaço limpo e seguro, onde os satélites possam operar sem o temor de colidir com os restos do passado. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver um satélite cruzar à noite, lembre-se de que nem todos os objetos no espaço estão funcionando como deveriam. Alguns são ecos de um tempo passado, flutuando na imensidão, e cada um deles conta uma história que ainda está por ser escrita. A tecnologia avança, mas nossa capacidade de gerenciar o que deixamos para trás é o que realmente definirá nosso futuro na exploração do cosmos. O lixo espacial, um termo que pode soar distante, tem suas raízes nas primeiras explorações do homem no espaço. Tudo começou há mais de 60 anos, quando o ser humano decidiu aventurar-se além da atmosfera terrestre. Mas, o que aconteceu com os artefatos que enviamos ao espaço? O que se tornou desses satélites e foguetes que, como um velho carro abandonado, ficaram perdidos na imensidão do universo? A história do lixo espacial remonta a 1957, quando foi lançado o primeiro satélite, Sputnik, ao espaço. Desde então, a corrida espacial se intensificou. À medida que mais e mais países e empresas privadas começaram a enviar objetos ao espaço, também começou a se acumular um problema invisível, mas muito real. Assim como em uma festa, quando todos trazem mais comida do que pode ser consumida, o espaço se encheu de resíduos que já não têm um propósito. Quantos satélites foram enviados ao céu no total? Estima-se que desde o início da era espacial, mais de 10.000 satélites foram lançados. Mas aqui está a reviravolta. Desses, mais da metade já não funciona. Imagine uma cidade cheia de prédios vazios. Só que em vez de prédios, temos satélites inativos flutuando na órbita terrestre. Essa é a realidade do que chamamos de lixo espacial. Os anos passaram e os satélites deixaram de ser ferramentas úteis para se tornarem velhos restos. A maioria desses satélites zumbis, como os chamamos, já não responde às ordens de seus controladores na Terra. Mas por que continuam no espaço? A razão é simples: a gravidade os captura. Embora não funcionem, continuam orbitando a Terra como um disco de hóquei que, após ser golpeado, continua deslizando sobre o gelo. À medida que a tecnologia avançou, também aumentou a quantidade de lixo que deixamos para trás. Os satélites não são os únicos culpados. Os foguetes que os lançam e os fragmentos de colisões entre esses objetos também contribuem para o problema. Cada vez que um satélite se desintegra ou colide com outro, geram-se milhares de pequenos fragmentos que se tornam novos perigos no espaço. As estatísticas são alarmantes. Estima-se que há mais de 20.000 objetos em órbita que são maiores do que uma bola de futebol. E isso não inclui as dezenas de milhares de fragmentos menores que também flutuam ao redor do nosso planeta. Cada um desses objetos representa um risco para as missões espaciais atuais e futuras. Você consegue imaginar tentar navegar por uma rodovia cheia de carros abandonados? Isso é o que os satélites operacionais enfrentam atualmente. E à medida que o tempo avança, a acumulação de lixo espacial se torna um problema ainda mais crítico. A zona de Kármán, situada a cerca de 100 km acima do nível do mar, é onde a maioria desse lixo se encontra. Esta é uma região-chave para as missões espaciais, e a congestão de objetos nessa área faz com que sejam necessárias estratégias cada vez mais sofisticadas para evitar colisões. A história do lixo espacial não é apenas uma questão de tecnologia, também é um desafio humano. Que responsabilidade temos como espécie de limpar a bagunça que criamos? As nações devem se unir para abordar esse problema, já que o lixo espacial não tem fronteiras. É um problema global que afeta a todos. E embora possa parecer que estamos presos em um ciclo de resíduos espaciais, há esperança. Estão sendo desenvolvidas tecnologias inovadoras para limpar nosso ambiente orbital.
Desde redes que capturam satélites inativos até lasers que desintegram fragmentos perigosos, a criatividade humana está encontrando maneiras de enfrentar esse desafio monumental. Mas será suficiente? A conscientização pública sobre o problema do lixo espacial é essencial. Muitas pessoas não têm ideia do que está acontecendo além da atmosfera. A educação e a conscientização são passos cruciais para mobilizar as gerações futuras em direção a soluções sustentáveis. Que legado deixaremos se não agirmos agora? Em resumo, a história do lixo espacial é uma lição sobre responsabilidade e inovação. Desde os primeiros lançamentos até os desafios atuais, a jornada tem sido fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante. Da próxima vez que olhar para o céu e se maravilhar com as estrelas, lembre-se de que há um mundo oculto de satélites, alguns deles inativos, que nos ensinam sobre o impacto de nossas ações no espaço. A história continua, e a pergunta que fica é: como decidiremos escrever o próximo capítulo? O lixo espacial, um conceito que pode parecer estranho para muitos, é classificado em várias categorias. Mas, quais são esses diferentes tipos de resíduos que orbitam a Terra? A resposta é fascinante e revela a complexidade da situação no espaço. Existem satélites inativos, restos de foguetes e fragmentos resultantes de colisões. Cada um desses elementos tem sua própria história e características que contribuem para o crescente problema do lixo em nossa órbita. Os satélites inativos, ou o que alguns chamam de satélites zumbis, são aqueles que cumpriram sua função, mas continuam flutuando no espaço. Imagine um carro velho que permanece estacionado em uma rua deserta, sem rumo e sem motor, mas lá está, ocupando um espaço que poderia ser utilizado por algo mais útil. Esses satélites, embora já não operem, não desaparecem. Em vez disso, continuam orbitando a Terra, tornando-se perigos potenciais para outros satélites ativos. Por outro lado, temos os restos de foguetes, que são como as embalagens de um presente que já não tem valor. Depois que um foguete lança sua carga ao espaço, o que sobra pode se tornar destroços. Esses restos podem ser grandes e perigosos, mas também podem ser pequenos fragmentos que passam despercebidos. No entanto, todos eles representam um risco para as missões atuais e futuras. As colisões no espaço são outro aspecto crítico do lixo espacial. Você sabia que, assim como em uma rodovia, quando dois veículos colidem, geram mais resíduos? O mesmo acontece no espaço. Quando um satélite inativo colide com um fragmento de um foguete, geram-se milhares de pequenos pedaços de metal. Esses fragmentos se tornam novos resíduos que, por sua vez, podem colidir com outros satélites, criando um efeito dominó. Esse fenômeno é conhecido como o Síndrome de Kessler e é uma preocupação crescente para os cientistas e agências espaciais. A classificação do lixo espacial não para por aí. Existem também objetos menores, como parafusos e pedaços de tinta que se desprenderam de satélites. Apesar de seu tamanho diminuto, esses fragmentos podem causar danos significativos. Imagine atingir um para-brisa com uma bolinha de gude. Embora pareça insignificante, pode quebrá-lo. No espaço, um pequeno pedaço de metal viajando a alta velocidade pode ser fatal para um satélite operacional. À medida que a tecnologia avança, também avançam os tipos de lixo espacial. Hoje em dia, há mais satélites em órbita do que nunca. A popularidade dos satélites de comunicação, de observação da Terra e de navegação aumentou exponencialmente nas últimas décadas. Cada novo lançamento adiciona mais elementos à já lotada órbita terrestre. Com cada novo satélite que é lançado, também aumenta a possibilidade de que se torne lixo no futuro. A situação é tão grave que as agências espaciais começaram a classificar e rastrear esses objetos. No entanto, apesar de seus esforços, a quantidade de lixo espacial continua a crescer. Você consegue imaginar uma cidade onde as pessoas continuam jogando lixo sem se preocupar com a limpeza? Assim é como o espaço se sente neste momento. Cada vez há mais objetos flutuando sem controle, criando um ambiente perigoso. Então, como isso afeta os satélites que ainda funcionam? Cada vez que um satélite é lançado ao espaço, deve levar em conta a grande quantidade de lixo que há em seu caminho. As agências espaciais realizam simulações e cálculos para prever possíveis colisões, mas nunca há garantias. Isso significa que, antes de um satélite ser lançado, deve-se planejar cuidadosamente sua trajetória, o que pode complicar os lançamentos e aumentar os custos. A classificação do lixo espacial também tem um impacto na pesquisa e em futuras missões espaciais.
À medida que a humanidade busca explorar além da órbita terrestre, a presença de resíduos no espaço se torna uma barreira. A preocupação não é apenas com os satélites atuais, mas com o futuro da exploração. Como podemos enviar naves a Marte, por exemplo, se o caminho está cheio de destroços voadores? O lixo espacial não é apenas um problema técnico. Também é um desafio ético e ambiental. A acumulação de resíduos no espaço levanta questões sobre a responsabilidade das nações que lançam satélites. Cada país tem um papel a desempenhar na gestão dessa nova crise global. É justo que alguns países continuem lançando satélites sem se preocupar com como lidarão com os que se tornarem obsoletos? A questão do lixo espacial nos leva a pensar em como podemos inovar e projetar satélites que sejam mais sustentáveis. Novas tecnologias estão surgindo para abordar esse problema. A ideia é construir satélites que sejam mais fáceis de desmontar ou que tenham mecanismos para desorbitar-se de maneira segura ao final de sua vida útil. Isso poderia mudar a maneira como interagimos com o espaço e reduzir significativamente a quantidade de lixo que geramos. O futuro do lixo espacial é incerto, mas o que é certo é que cada um de nós tem um papel a desempenhar na solução. A educação e a conscientização são essenciais para que as pessoas compreendam a magnitude desse problema. Uma cidadania informada pode exigir ações de seus governos e apoiar iniciativas que busquem limpar o espaço. A classificação do lixo espacial não é apenas um fato técnico, é um lembrete de que, mesmo no vasto universo, devemos ser responsáveis. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que, enquanto admiramos a beleza do cosmos, também devemos cuidar para não deixar um rastro de resíduos atrás de nós. Você sabia que o lixo espacial pode ser um perigo real para os satélites que ainda estão em funcionamento? Imagine que você está em uma estrada, onde cada veículo representa um satélite em órbita. Agora, pense na quantidade de carros abandonados no caminho, obstruindo a passagem e colocando em risco aqueles que ainda estão em movimento. Assim, é como o lixo espacial afeta nossos satélites operacionais. Mas qual é o verdadeiro impacto dessa situação? Os satélites em funcionamento dependem de um ambiente seguro para operar corretamente. No entanto, a crescente quantidade de resíduos no espaço pode se tornar um verdadeiro campo de obstáculos. Esses fragmentos de metal e plástico, que um dia foram parte de missões espaciais bem-sucedidas, agora ameaçam a vida útil dos satélites. Mas, como é possível que algo que foi uma maravilha tecnológica se torne um perigo tão grande? A resposta está na inércia do espaço. Um pedaço de lixo espacial pode se mover a velocidades impressionantes, alcançando até 30.000 km/h. Para colocar isso em perspectiva, imagine um pequeno projétil viajando a essa velocidade. Uma colisão entre um satélite e um fragmento de lixo poderia causar danos irreparáveis, transformando um satélite em sucata em um piscar de olhos. Você consegue imaginar a devastação que isso poderia causar nas comunicações, na meteorologia e em outras áreas críticas? À medida que a quantidade de lixo espacial aumenta, as probabilidades de colisões também se incrementam. Isso não apenas coloca em risco os satélites, mas também cria mais lixo espacial. É um ciclo vicioso. Um satélite colide com um fragmento e se desintegra em milhares de pedaços, que por sua vez podem colidir com outros satélites. Como podemos parar essa espiral? As agências espaciais de todo o mundo estão cientes da situação e estão trabalhando arduamente para monitorar o lixo. A cada ano, milhares de rastreamentos de objetos em órbita são realizados para prever possíveis colisões. No entanto, o problema continua crescendo. O que aconteceria se nada fosse feito? Poderíamos chegar a um ponto em que certas órbitas se tornassem intransitáveis, limitando nossas capacidades de exploração e comunicação. O impacto do lixo espacial não se limita apenas aos satélites. Também afeta as missões tripuladas. Imagine que você está em uma nave espacial, cercado por milhares de fragmentos que poderiam perfurar sua nave em questão de segundos. Esse é um risco que os astronautas enfrentam sempre que se aventuram no espaço. A segurança das missões tripuladas depende da capacidade de prever e evitar esses perigos. Além disso, o lixo espacial tem um efeito dominó no desenvolvimento de novas tecnologias. As empresas que projetam satélites e naves espaciais agora devem considerar o risco de colisões em seu planejamento. Isso implica um maior custo e um tempo de desenvolvimento mais prolongado. Você já se perguntou quantas inovações estão sendo adiadas por essa problemática? Nesse cenário, a educação e a conscientização desempenham um papel fundamental.
É crucial que o público compreenda a magnitude do problema e seu impacto na vida cotidiana. Desde as comunicações até a previsão do clima, o lixo espacial afeta aspectos de nossas vidas que muitas vezes tomamos como garantidos. Como podemos gerar uma mudança na percepção pública sobre esse tema? Conhecer o impacto do lixo espacial é apenas o primeiro passo. As soluções devem ser discutidas e promovidas. Existem iniciativas em andamento que buscam não apenas limpar o espaço, mas também prevenir a criação de mais lixo. Desde satélites projetados para se desintegrar ao final de sua vida útil até tecnologias para capturar resíduos, há um amplo espectro de ideias. Mas serão suficientes? A responsabilidade não recai apenas nas agências espaciais. Cada nação que envia um satélite ao espaço tem um papel a desempenhar. É um esforço coletivo que requer a colaboração de todos os países envolvidos em atividades espaciais. A cooperação internacional é essencial para desenvolver estratégias eficazes que abordem o problema do lixo espacial. O futuro da exploração espacial depende de nossas ações hoje. A forma como gerenciarmos o lixo espacial determinará se poderemos continuar fazendo avanços na pesquisa e na tecnologia. Imagine um espaço livre de resíduos, onde os satélites possam operar sem o medo de colisões. Não seria um futuro ideal? O lixo espacial é um lembrete de que nossas ações têm consequências. À medida que exploramos além do nosso planeta, devemos fazê-lo com responsabilidade. A educação, a tecnologia e a cooperação internacional são fundamentais para mitigar esse problema. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que há muito mais em jogo do que apenas estrelas e planetas. O impacto do lixo espacial é um desafio que não podemos ignorar. Cada fragmento em órbita conta uma história do que foi, mas também nos adverte sobre o que poderia ser se não agirmos. A pergunta é: estamos dispostos a enfrentar esse desafio e buscar soluções concretas? Ou deixaremos que a história do lixo espacial se torne um legado de descuido e risco? A zona de Kármán é um conceito fascinante que nos leva a pensar no que realmente significa estar no espaço. Você sabia que essa região se encontra a uma altitude de cerca de 100 km sobre a superfície terrestre? É o limite mágico que separa a atmosfera do nosso planeta do vasto vazio do espaço exterior. Nesta zona, as condições são muito diferentes. A atmosfera é tão fina que as aeronaves, como os aviões comerciais, não conseguem se sustentar, mas os satélites podem orbitar sem problemas. Agora, o que acontece quando falamos de lixo espacial? A zona de Kármán desempenha um papel crucial na acumulação de resíduos em órbita. Imagine que você está em uma pista de dança. No centro, há um espaço amplo onde todos podem se mover livremente. No entanto, à medida que mais e mais pessoas começam a dançar, o espaço se torna cada vez mais apertado. Algo semelhante acontece nesta zona ao redor da Terra. A cada novo satélite que é lançado ao espaço, um novo dançarino se junta à pista, e embora pareça que há muito espaço, a realidade é que está se enchendo rapidamente. O que acontece então quando um satélite para de funcionar? Ele se torna um zumbi espacial, um objeto que continua flutuando na zona de Kármán, mas que já não cumpre seu propósito. Esse fenômeno está começando a causar preocupação, pois um satélite inoperante pode se tornar um obstáculo perigoso para outros satélites que estão em funcionamento. É como se em nossa pista de dança, de repente, uma pessoa parasse de se mover e ficasse ali, atrapalhando todos os outros. Mas, quanto espaço há realmente na zona de Kármán? Embora pareça vasto, a realidade é que há milhares de satélites e fragmentos de lixo espacial em órbita. Estima-se que existem mais de 30 mil objetos com mais de 10 centímetros de tamanho flutuando nesta região. E à medida que esses objetos se multiplicam, a possibilidade de colisões aumenta, criando ainda mais resíduos. É como se, em nossa pista de dança, em vez de dançar, começássemos a nos empurrar uns aos outros, fazendo com que mais e mais pessoas caíssem. Uma pergunta que surge de tudo isso é: o que estamos fazendo a respeito? A resposta é que não estamos fazendo o suficiente. Embora tenhamos começado a tomar consciência do problema, a falta de ação pode ter consequências desastrosas. O espaço, assim como nossa pista de dança, precisa de regras e regulamentos para garantir que todos possam se mover livremente e de forma segura. Na zona de Kármán, a gravidade desempenha um papel interessante. Quanto mais alto você estiver, menos gravidade sente, o que permite que os satélites se mantenham em órbita. No entanto, isso não significa que estejam completamente fora de perigo.
A interação entre os objetos nesta zona pode gerar forças de colisão que resultam na criação de mais fragmentos. É como se, em nossa pista de dança, a música acelerasse e todos começassem a se mover mais rápido, aumentando as chances de um choque. Imagine agora que, em vez de dançar, decidimos jogar um jogo de boliche na pista. Cada vez que uma bola de boliche atinge um pino, mais pinos caem no chão, criando uma bagunça. No espaço, cada colisão de satélites ou fragmento de lixo espacial produz mais resíduos, fazendo com que o problema se torne exponencial. Cada novo fragmento se torna um novo dançarino que precisa de espaço, e a pista se torna cada vez mais caótica. A zona de Kármán não é apenas o lar de satélites, mas também de fragmentos de foguetes e outros objetos que lançamos ao espaço. Esses elementos, que em algum momento foram úteis, agora representam um risco constante. Como podemos aprender a gerenciar essa bagunça em nossa pista de dança cósmica? A resposta está na inovação e na colaboração internacional. A cada dia, cientistas e especialistas trabalham em soluções para limpar o lixo espacial e proteger nossa zona de Kármán. Desde redes gigantes que capturam resíduos até satélites projetados para desorbitar de maneira controlada ao final de sua vida útil, as ideias são tão criativas quanto necessárias. Mas, será que essa tecnologia será suficiente para enfrentar um problema que cresce rapidamente? A importância da zona de Kármán vai além da acumulação de lixo espacial. É um lembrete de que cada ação que tomamos no espaço tem um impacto. À medida que continuamos explorando e utilizando o espaço, devemos estar cientes de nossa responsabilidade de mantê-lo limpo e seguro. A educação e a conscientização são fundamentais para que todos compreendam a importância de proteger esse delicado ecossistema. À medida que avançamos para o futuro, a zona de Kármán se torna um campo de batalha entre a inovação e o descuido. Conseguiremos encontrar o equilíbrio necessário para desfrutar dos benefícios do espaço sem comprometer sua integridade? A resposta a essa pergunta definirá como será nosso acesso ao espaço nos anos vindouros. A responsabilidade não recai apenas nas nações e empresas, mas em cada um de nós como cidadãos de um mundo que olha para as estrelas. Quantas vezes ouvimos sobre acidentes automobilísticos na Terra? Agora imagine que esses acidentes ocorrem em uma rodovia que não só é invisível, mas também está a centenas de quilômetros acima de nossas cabeças. Essa rodovia é o espaço, e o lixo que circula por ela inclui restos de satélites, fragmentos de foguetes e outros resíduos que podem causar estragos nas missões espaciais. Quando falamos de colisões no espaço, a pergunta que surge é: com que frequência elas ocorrem? Embora soe alarmante, as colisões não são tão incomuns quanto poderíamos pensar. De acordo com estimativas, há milhares de objetos em órbita que poderiam colidir entre si. Mas, estamos realmente conscientes do risco que isso representa para os satélites em funcionamento? Para colocar isso em perspectiva, imagine que você está em uma pista de dança cheia de pessoas. Cada pessoa representa um satélite em órbita. Agora, se de repente várias pessoas começassem a se mover descontroladamente, a possibilidade de que se empurrem entre si aumentaria. No espaço, os satélites e os fragmentos de lixo espacial são esses dançarinos que se movem a velocidades extremas, o que faz com que até mesmo o menor impacto possa ter consequências devastadoras. Uma colisão pode liberar uma quantidade surpreendente de energia, provocando a criação de mais fragmentos. De fato, um único choque pode gerar centenas, se não milhares, de pequenas peças que se tornam novo lixo espacial. Isso cria um ciclo perigoso. Mais colisões geram mais lixo, e mais lixo aumenta o risco de novas colisões. É como um efeito dominó que pode se descontrolar rapidamente. Os dados mostram que há mais de 1 milhão de fragmentos de lixo espacial que são maiores que 1 milímetro. Embora esses fragmentos sejam pequenos, viajam a velocidades de até 27 mil quilômetros por hora. Para colocar em termos mais visuais, isso é comparável a receber um impacto de um projétil. A possibilidade de dano é real e séria. Mas, como esses riscos são monitorados? Existem organizações que rastreiam o lixo espacial e os satélites em funcionamento. Utilizam uma combinação de telescópios e radares para seguir o movimento desses objetos. Assim como um controlador de tráfego aéreo vigia aviões no céu, essas organizações trabalham incansavelmente para evitar colisões catastróficas. No entanto, a quantidade de objetos no espaço torna essa tarefa monumental. O que acontece quando uma possível colisão é detectada? Em alguns casos, as órbitas dos satélites podem ser ajustadas para evitar a colisão.
Esse processo é como mudar de faixa em uma estrada para evitar um acidente, mas no espaço é feito com uma precisão matemática impressionante. No entanto, nem todos os satélites têm a capacidade de manobrar, o que deixa alguns em um estado de vulnerabilidade. As missões espaciais futuras também são afetadas pela crescente quantidade de lixo espacial. Cada vez que uma nova missão é lançada, considera-se a possibilidade de colisões. Com cada lançamento, temos que nos perguntar: estamos adicionando mais problemas a um sistema já sobrecarregado? A resposta é um retumbante sim, e esse dilema levanta sérias questões sobre a sustentabilidade de nossas atividades no espaço. Além dos satélites, o risco também se estende às naves espaciais tripuladas. Imagine os astronautas na Estação Espacial Internacional trabalhando em sua missão e, de repente, um fragmento de lixo espacial se aproxima a grande velocidade. Isso não é apenas um cenário de ficção científica, mas uma preocupação real que deve ser considerada. As colisões ocorreram no passado. Um caso notável é o do satélite Iridium e um satélite de comunicações russo que colidiram em 2009. O resultado foi a criação de milhares de fragmentos adicionais que agora orbitam a Terra, aumentando ainda mais o problema do lixo espacial. Este incidente nos lembra que, embora o espaço seja vasto, não é imune às consequências de nossas ações. À medida que continuamos lançando mais satélites e missões, a pergunta persiste: o que acontecerá se não agirmos? O risco de uma tempestade de Kessler, um cenário onde a densidade de objetos em órbita provoca colisões em cadeia, se torna uma possibilidade aterradora. Nesse cenário, o espaço poderia se tornar intransitável, limitando nossas futuras explorações e desenvolvimentos. O futuro de nossa atividade espacial depende de como abordamos o problema do lixo. É essencial que a comunidade internacional se una para encontrar soluções eficazes. A responsabilidade recai sobre todos nós. Cada nação que lança satélites deve levar em conta o impacto de suas ações no espaço. É um verdadeiro dilema que convida à reflexão. Estamos preparados para enfrentar as consequências de nossa exploração? A resposta pode determinar o rumo de nossas futuras aventuras no cosmos. O lixo espacial não é apenas um problema técnico, mas um desafio global que requer um esforço coletivo para garantir que o espaço continue sendo um lugar acessível e seguro para a humanidade. Sabias que no vasto oceano de estrelas que nos rodeia, há milhares de objetos que flutuam, nem todos eles são estrelas ou planetas? Falamos da lixo espacial, um problema que está começando a preocupar tanto cientistas quanto engenheiros. Mas como sabemos o que há lá em cima? Quem está vigiando nosso céu para evitar que essa sucata espacial cause problemas? Imagine que você é um guarda de trânsito, mas em vez de estar em uma interseção, você está flutuando no espaço, observando um fluxo constante de veículos. Nesse caso, esses veículos são satélites, foguetes e, claro, lixo espacial. Existem projetos de monitoramento que realizam um acompanhamento desses objetos, garantindo que não se tornem um perigo para os satélites em funcionamento. Mas, como eles fazem isso? Um dos principais sistemas de monitoramento utiliza telescópios de radar para rastrear objetos no espaço. Isso é como ter um radar que pode detectar um pequeno barco no meio de um oceano. Esses telescópios podem identificar objetos tão pequenos quanto uma bola de tênis. Imagine, um objeto do tamanho de uma bola de tênis orbitando a milhares de quilômetros por hora. Você consegue imaginar o impacto que poderia ter se colidisse com um satélite ativo? Os dados coletados por esses sistemas são essenciais. Eles são usados para criar mapas dos objetos em órbita e prever suas trajetórias. Pense nisso como um mapa do tráfego. Se você conhece a localização de um acidente, pode desviar os motoristas para evitar um engarrafamento. Da mesma forma, se os operadores de satélites puderem conhecer a localização do lixo espacial, podem manobrar seus satélites para evitar colisões. Mas, e se as coisas saírem do controle? A resposta não é simples. No espaço, uma colisão pode gerar ainda mais lixo. Um único choque pode multiplicar a quantidade de detritos, criando um efeito dominó. Assim, a tarefa de monitorar não se trata apenas de localizar objetos, mas também de prevenir a criação de mais lixo. No entanto, nem todos os países têm acesso à mesma tecnologia ou recursos para realizar um monitoramento eficaz. Isso leva a uma pergunta crítica: como podemos colaborar em nível internacional para garantir que todos tenhamos acesso às informações necessárias para proteger nossos céus? A cooperação entre nações é fundamental, já que o lixo espacial não entende de fronteiras.
Em resposta a esses desafios, foram formados consórcios de países e organizações que trabalham juntos para criar melhores sistemas de rastreamento, assim como em uma competição de revezamento, onde cada corredor passa o bastão para o próximo. A troca de informações entre países é vital para manter a segurança no espaço. Imagine agora que há empresas privadas que também estão tomando a iniciativa nesse campo. Algumas delas estão desenvolvendo tecnologias inovadoras para rastrear e limpar o lixo espacial. Não é fascinante pensar que o futuro da limpeza espacial poderia estar nas mãos de empresas que antes apenas se dedicavam a construir satélites? À medida que avançamos nesta era espacial, a necessidade de monitorar o lixo espacial se torna mais urgente. Cada vez mais satélites são lançados ao espaço e a quantidade de objetos em órbita continua a crescer. Estamos preparados para lidar com esse aumento? A resposta não é tão simples quanto parece. As iniciativas de monitoramento são fundamentais, mas também devemos educar a população sobre a importância desse problema. Perguntemo-nos: se o público entender o impacto do lixo espacial, poderíamos fomentar mais apoio para soluções inovadoras? A educação é o primeiro passo para criar conscientização e, em última instância, impulsionar ações efetivas. Também vale a pena mencionar que os avanços na tecnologia de sensores estão permitindo um monitoramento mais preciso. Esses novos dispositivos são capazes de detectar objetos menores e seguir suas trajetórias com maior precisão. Você consegue imaginar um futuro onde possamos prever colisões com uma precisão quase milimétrica? E assim, enquanto continuamos explorando o espaço, o monitoramento do lixo espacial se torna uma parte essencial dessa exploração. Cada novo satélite que enviamos ao espaço deve ser acompanhado por uma estratégia para garantir que não se torne um novo problema. Como se cada novo carro na estrada viesse com seu próprio sistema de vigilância para prevenir acidentes. A gestão do lixo espacial é um desafio global que requer a cooperação de todos. Se conseguirmos unir esforços entre nações e setores, poderemos estabelecer um futuro mais seguro no espaço. Estamos prontos para assumir essa responsabilidade? A resposta está em nossas mãos, e o tempo para agir é agora. Assim, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que não há apenas estrelas. Também há uma rede de vigilância que trabalha para proteger nosso espaço. O lixo espacial pode parecer um problema distante, mas na verdade está mais perto do que pensamos. ¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? Ahí, en el vasto espacio, orbitan no solo satélites funcionales, sino también aquellos que se han convertido en lo que llamamos basura espacial. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay soluciones creativas en desarrollo para limpiar nuestro entorno orbital? Es un tema fascinante y urgente. Imagina un gran océano, pero en lugar de agua, está lleno de chatarra. Esa es la realidad del espacio alrededor de nuestro planeta. La basura espacial representa un desafío creciente. Sin embargo, en medio de este caos, hay un esfuerzo global para encontrar maneras innovadoras de limpiar. Pero, ¿cómo se puede abordar un problema tan vasto y complicado? La limpieza del espacio no es tan sencilla como barrer el suelo de tu casa. Se requiere tecnología avanzada y una comprensión profunda de la física espacial. Existen múltiples propuestas que van desde redes gigantes que atrapan desechos hasta satélites equipados con imanes que recogen fragmentos metálicos. ¿Te imaginas un satélite pescador lanzando su red para atrapar la chatarra espacial? Suena como ciencia ficción, pero está más cerca de la realidad de lo que piensas. Hay un proyecto que ha capturado la atención de muchos, un satélite llamado Remove Debris. Este pequeño explorador ha sido diseñado para probar diferentes métodos de limpieza. Uno de sus experimentos consiste en lanzar un caza que se dirige hacia un trozo de basura para atraparlo. Este enfoque no solo demuestra que es posible, sino que también abre la puerta a otras innovaciones. Pero, ¿qué tan efectivo puede ser realmente? Otra propuesta intrigante es la utilización de láseres. Piensa en un rayo láser que no solo ilumina, sino que también puede alterar la trayectoria de un objeto en el espacio. Esta idea puede sonar como magia, pero en realidad se basa en principios científicos. Los láseres podrían ser utilizados para empujar fragmentos de basura fuera de su órbita, dirigiéndolos hacia la atmósfera, donde se desintegrarían. Pero, ¿qué retos enfrentamos al implementar esta tecnología? No podemos olvidar mencionar los desafíos de la coordinación internacional. La limpieza del espacio no es tarea de un solo país.
Cada nación que lanza satélites tiene la responsabilidad de contribuir a su mantenimiento. En este sentido, se están formando alianzas entre diferentes países y organizaciones para desarrollar tecnologías de limpieza. ¿Qué pasaría si todos los gobiernos trabajaran juntos en este esfuerzo? Una de las preocupaciones es el costo. La tecnología para limpiar el espacio puede ser costosa y requiere inversión. Pero, ¿vale la pena gastar dinero en algo que parece tan lejano? La respuesta es un rotundo sí. La protección de nuestras infraestructuras en el espacio, que son vitales para la comunicación, la navegación y la investigación, es una inversión en nuestro futuro. En este contexto, también está surgiendo una nueva tendencia: diseñar satélites que sean biodegradables. Al igual que los productos que utilizamos en nuestra vida diaria, estos satélites están siendo diseñados para descomponerse al final de su vida útil, reduciendo así la cantidad de basura que dejamos atrás. ¿No sería maravilloso que lo que enviamos al espacio pudiera desaparecer de manera responsable? Las ideas innovadoras no se limitan solo a la tecnología de limpieza. La educación y la concientización también juegan un papel crucial. Cuanto más sepamos sobre la basura espacial y sus consecuencias, más motivados estaremos para actuar. Así como cuidamos nuestro planeta, debemos aprender a cuidar el espacio que lo rodea. ¿Qué tal si cada uno de nosotros se convirtiera en un embajador del espacio limpio? La imaginación es clave en este proceso. La creatividad puede llevarnos a soluciones que aún no hemos considerado. ¿Qué tal un sistema de trampas de basura que funcione como un imán gigante en el espacio? O tal vez una especie de robot recolector que se encargue de limpiar mientras otros satélites continúan operando. La ciencia ficción puede inspirar soluciones reales si estamos dispuestos a pensar fuera de la caja. Cada pequeña acción cuenta. Desde la investigación hasta el desarrollo de nuevas tecnologías, cada paso que damos nos acerca a un espacio más limpio. Si un grupo de ingenieros e innovadores puede trabajar juntos para crear un sistema efectivo de limpieza, imagina lo que podríamos lograr si todos aportáramos nuestro granito de arena. En resumen, aunque el problema de la basura espacial puede parecer abrumador, las soluciones están en camino. La combinación de tecnología innovadora, colaboración internacional y educación puede abrir un camino hacia un futuro donde el espacio sea un lugar más limpio y seguro. ¿Estamos listos para ser parte de esta revolución? Así que, mientras miras al cielo, recuerda que, aunque hay desafíos por delante, hay también un mundo de posibilidades. La limpieza del espacio es una tarea monumental. Pero con cada idea brillante y cada esfuerzo conjunto, estamos un paso más cerca de lograrlo. Mantente curioso y comprometido, porque el futuro del espacio depende de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un satélite deja de funcionar? Imagina un coche que sigue dando vueltas por la ciudad, pero su conductor ha decidido no manejarlo más. Así es como funcionan los satélites zombies. Objetos que, aunque han perdido su utilidad, continúan orbitando la Tierra, a veces de forma errática y en ocasiones amenazando a otros vehículos espaciales en su camino. Estos satélites inactivos se han convertido en una preocupación creciente para ingenieros y científicos en todo el mundo. Uno de los casos más notorios es el del satélite Iridium 33, que se encontraba en funcionamiento cuando colisionó con un viejo satélite ruso en 2009. El impacto generó miles de fragmentos que ahora flotan en el espacio. Este tipo de incidentes no son aislados. En realidad, estamos hablando de un fenómeno más amplio. Una serie de colisiones que han multiplicado la cantidad de basura espacial y con ello el riesgo de que otros satélites operativos sufran daños. Pero, ¿cómo se llega a este punto? Los satélites zombies no son solo un problema técnico, representan un riesgo real para las misiones espaciales actuales y futuras. Estas máquinas, que una vez fueron el orgullo de la tecnología, ahora se han convertido en bombas de tiempo que orbitan la Tierra. Imagínate que estás en una autopista y de repente un coche detenido aparece en tu camino. La única diferencia es que este coche está viajando a cientos de kilómetros por hora y no puedes detenerte a tiempo. A medida que la cantidad de basura espacial aumenta, la posibilidad de colisiones se vuelve más probable. En el espacio, cada pequeño fragmento cuenta y un trozo de metal del tamaño de un tornillo puede causar un daño irreversible a un satélite en funcionamiento. Esto ha llevado a una creciente preocupación entre las agencias espaciales, que tienen que considerar no solo sus propias misiones, sino también los peligros que representan los satélites zombies. Pero, ¿qué podemos aprender de incidentes pasados?
Uno de los ejemplos más destacados es el caso del satélite Fengyun 1, un viejo satélite meteorológico chino que dejó de funcionar en 2006. 4 años más tarde, colisionó con un cohete en desuso, generando más de 3.000 fragmentos, la mayoría de los cuales todavía flotan en el espacio. Estas colisiones no solo crean más basura, sino que también hacen que sea cada vez más difícil gestionar el tráfico espacial. Es como una fiesta en la que todos los invitados han perdido el control. El caos es inevitable. Además, el impacto de estos satélites zombies no solo se limita a la posibilidad de colisiones, se extiende a la economía. Cada vez que un satélite es dañado o destruido, significa que se requieren más recursos para lanzar nuevos satélites, lo que aumenta el costo de las misiones espaciales. En un mundo donde el acceso al espacio es cada vez más importante para la comunicación, la meteorología y la investigación científica, este es un problema que no podemos permitirnos ignorar. La tecnología ha avanzado y muchos satélites modernos están diseñados para ser más resistentes a colisiones. Pero eso no detiene a los satélites zombies. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos abordar este problema? Algunos expertos sugieren que es necesario establecer mejores protocolos de desactivación para los satélites que llegan al final de su vida útil. En lugar de dejarlos vagar indefinidamente, deberían ser dirigidos a órbitas más seguras o desintegrarse en la atmósfera terrestre. Además, el desarrollo de tecnología de limpieza espacial es crucial. Existen propuestas fascinantes, como el uso de redes para atrapar estos satélites inactivos o el uso de láseres para desviar su trayectoria. Sin embargo, estas tecnologías aún están en desarrollo y requieren una colaboración internacional significativa para ser implementadas de manera efectiva. La verdad es que el problema de los satélites zombies es un reflejo de nuestra propia relación con el espacio. Hemos sido responsables de dejar residuos en nuestro planeta y ahora debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones en el espacio. Cada país que lanza un satélite tiene una responsabilidad colectiva de garantizar que no contribuya a esta creciente crisis. En este contexto, la educación y la concienciación son esenciales. No solo se trata de científicos y técnicos, todos debemos ser conscientes de lo que está en juego. La basura espacial afecta nuestras vidas diarias, desde la predicción del clima hasta la comunicación global. La próxima vez que utilices tu teléfono o veas el pronóstico del tiempo, recuerda que esos servicios dependen de un espacio libre de obstáculos. En resumen, los satélites zombies son un problema complejo que requiere soluciones creativas y colaborativas. Cada incidente, cada colisión, nos recuerda que la gestión del espacio no es solo un asunto técnico, sino una responsabilidad compartida. La próxima vez que mires al cielo estrellado, piensa en lo que hay allá arriba. No solo en los brillantes satélites que funcionan, sino también en los que han dejado de servir y que, de alguna manera, siguen formando parte del vasto universo que nos rodea. La historia de los satélites zombies es solo un capítulo en la narrativa de nuestra exploración espacial, y está en nuestras manos escribir un final más responsable e sostenible. A lixo espacial é um problema que cresceu sem controle, e com isso, a necessidade de estabelecer leis e regulamentações que abordem esse desafio. Por que isso é tão importante? Em um mundo onde cada vez mais países estão lançando satélites ao espaço, a gestão desses resíduos se torna crucial para garantir que nossas atividades no espaço não se transformem em um caos. Vamos refletir sobre a responsabilidade que temos como humanidade neste vasto oceano de estrelas. As leis e regulamentações sobre o lixo espacial não são tão simples quanto podem parecer, começando pela necessidade de definir quem é responsável pelo que acontece no espaço. Se um satélite de um país colide com outro, quem assume a culpa? O país que lançou o satélite ou o que o projetou? É um quebra-cabeça legal que ainda estamos tentando resolver. À medida que mais nações se aventuram no espaço, a falta de acordos claros pode levar a conflitos e mal-entendidos. Falando em acordos, existe o Tratado sobre o Espaço Exterior, assinado em 1967 por mais de 100 nações. Este tratado estabelece que o espaço é patrimônio de toda a humanidade, mas não detalha como lidar com o lixo que geramos. Imagine que o espaço é como uma grande sala de jogos. Todos queremos brincar, mas ninguém quer recolher os brinquedos depois. Assim, a situação se complica e se enche de desordem. Nesse contexto, a União Internacional de Telecomunicações também desempenha um papel importante.
estabelece normas para a alocação de frequências e órbitas, mas não aborda diretamente a questão dos objetos inativos. Como se você tivesse uma lista de convidados para uma festa, mas não se preocupasse com quem leva os pratos sujos. Essa falta de regulamentação pode colocar em risco as missões futuras e a segurança dos satélites operacionais. O conceito de responsabilidade nacional também é fundamental. Segundo as Nações Unidas, cada país que lança um objeto ao espaço é responsável por sua gestão, mesmo que esse objeto se torne lixo. Isso implica que os países devem ter um plano para desativar seus satélites e garantir que não se tornem ameaças. Mas quem realmente está supervisionando isso? A resposta é um tanto sombria. Não há uma autoridade central que supervise a atividade espacial de cada nação. Além disso, a falta de consequências claras por não seguir essas regulamentações também é um problema. O que aconteceria se um país decidisse ignorar os protocolos e deixasse que seus satélites se tornassem lixo? Sem um sistema de penalizações ou incentivos, é fácil esquecer a responsabilidade. Pensar nisso é como ter um jardim. Se você não remove as ervas daninhas, em breve seu jardim será um caos. Enquanto isso, alguns países começaram a liderar a criação de suas próprias leis sobre o lixo espacial. O Japão e a União Europeia, por exemplo, implementaram normas para garantir que seus satélites tenham um fim apropriado. Mas isso não é suficiente. Precisamos de uma abordagem global, onde todos os países colaborem e se comprometam a limpar o espaço. As iniciativas de limpeza espacial também surgiram como uma resposta a essa problemática. Assim como são estabelecidas regulamentações para a pesca no oceano, também devemos estabelecer normas para o espaço. A ideia de desenvolver tecnologias que eliminem o lixo espacial é empolgante e necessária, mas sem um marco legal adequado, essas soluções podem não ser eficazes. É crucial fomentar o diálogo internacional sobre a gestão do lixo espacial. Se todos os países se sentarem à mesa para discutir e estabelecer normas claras, poderíamos evitar problemas futuros. Criar um espaço limpo e seguro é uma responsabilidade compartilhada, e a cooperação é a chave para alcançá-la. As empresas privadas também estão começando a desempenhar um papel importante nesse cenário. Com o aumento da atividade comercial no espaço, a pressão para desenvolver soluções eficazes para o lixo espacial se intensifica. Isso pode ser uma oportunidade para inovar em tecnologias de limpeza, mas também é vital que essas empresas operem dentro de um marco regulatório que priorize a sustentabilidade. É fundamental que o público e os governos se conscientizem sobre a problemática do lixo espacial. A educação é o primeiro passo para gerar mudanças significativas nesse âmbito. Assim como aprendemos desde pequenos a cuidar do nosso planeta, também precisamos aprender a cuidar do nosso espaço exterior. Em resumo, a legislação e regulamentação sobre o lixo espacial é um tema complexo e urgente. A falta de normas claras e a responsabilidade difusa podem levar a um futuro onde nossas atividades no espaço estejam ameaçadas pelos resíduos que criamos. A cooperação internacional, a inovação tecnológica e a educação são essenciais para enfrentar esse desafio e garantir um futuro sustentável na exploração do espaço. Portanto, para agir, é fundamental que cada um de nós se comprometa a ser um bom vizinho no vasto bairro do cosmos. O que aconteceria se eu te dissesse que o lixo no espaço pode mudar o rumo das nossas futuras explorações? Isso mesmo, o lixo espacial, especialmente os satélites zumbis, tem um impacto direto em como planejamos avançar além da nossa atmosfera. Em um futuro onde a humanidade sonha em colonizar Marte e explorar outros planetas, a acumulação de resíduos em órbita terrestre se torna um obstáculo que não podemos ignorar. A primeira pergunta que surge é: o que significa realmente ter lixo espacial em nossas rotas de navegação interplanetária? Imagine que você está em um caminho cheio de buracos, obstáculos e resíduos. Assim se sentem os engenheiros e cientistas quando planejam missões para outros mundos. Cada fragmento de metal, cada satélite inativo é um possível perigo que pode danificar naves espaciais e colocar em risco vidas humanas. As missões a Marte, por exemplo, requerem trajetórias muito específicas. Se os satélites zumbis ou os restos de foguetes se tornarem um problema mais grave, poderíamos ter que mudar nossas rotas, o que poderia aumentar o custo e a duração das missões. Isso levanta uma pergunta crucial. Estamos dispostos a sacrificar o avanço da exploração espacial por não gerenciar adequadamente nosso lixo em órbita? Nas últimas décadas, vimos um crescimento exponencial no número de satélites lançados ao espaço.
Cada novo satélite é uma promessa de tecnologia avançada e comunicações globais, mas também é um lembrete de que nossa capacidade de limpar atrás de nós não evoluiu no mesmo ritmo. Estamos criando um ambiente propenso a acidentes em que nossos sonhos de exploração poderiam ser comprometidos. Além disso, pensemos na colaboração internacional. A exploração espacial sempre foi um esforço conjunto. Mas, como podemos colaborar efetivamente se cada país tem sua própria visão sobre o gerenciamento do lixo espacial? A falta de um marco regulatório claro pode complicar as missões conjuntas. As nações precisam trabalhar juntas para definir normas e protocolos que protejam não apenas seus interesses, mas também o futuro do espaço que todos compartilhamos. A evolução tecnológica também desempenha um papel fundamental. As naves do futuro precisarão ser projetadas com maior consciência do lixo espacial que as rodeia. Que tal se, em vez de apenas pensar em como enviar naves a Marte, começássemos a pensar em como fazer com que essas naves sejam resilientes às ameaças que já existem no espaço? A inovação deve incluir não apenas o avanço em direção a novos destinos, mas também a proteção de nossos veículos de exploração. Enquanto isso, a possibilidade de que o lixo espacial cause estragos em nossas ambições interplanetárias não é apenas uma questão técnica, é um tema de responsabilidade compartilhada. Cada vez que lançamos um satélite, estamos deixando uma marca no espaço. Estamos realmente preparados para assumir a responsabilidade por essa marca? A resposta a essa pergunta pode definir como será a exploração espacial nas próximas décadas. À medida que o interesse por explorar outros planetas cresce, também cresce a necessidade de uma vigilância e monitoramento mais intensivos do lixo espacial. É possível que no futuro tenhamos um sistema de tráfego no espaço, semelhante às luzes e sinais em nossas estradas. Isso poderia ser essencial para evitar colisões e proteger tanto nossos satélites operacionais quanto as missões futuras. Não devemos esquecer que a educação e a conscientização são fundamentais nesse processo. Se não começarmos a falar sobre o lixo espacial nas escolas e na mídia, corremos o risco de que se torne um problema de difícil solução. A próxima geração de exploradores espaciais deve estar informada sobre os desafios que enfrentamos. Como podemos esperar que cuidem do espaço se não lhes ensinarmos sobre a importância de mantê-lo limpo? O futuro da exploração espacial é empolgante, mas está cheio de desafios. O lixo espacial é um dos maiores, e seu impacto pode ser devastador se não agirmos. Então, que passos podemos dar hoje para garantir que nossas ambições interplanetárias não se tornem um sonho inalcançável devido à nossa própria negligência? A humanidade sempre olhou para as estrelas com admiração, mas agora mais do que nunca, devemos olhar para o espaço que criamos, esse vasto oceano de possibilidades que também está cheio de perigos. A forma como gerenciamos o lixo espacial não apenas determinará o sucesso de nossas futuras missões, mas também refletirá nossa ética como civilização. Estamos prontos para assumir esse desafio e garantir que o espaço continue sendo um lugar de oportunidades e descobertas. Com cada decisão que tomamos hoje sobre o lixo espacial, estamos moldando o caminho para as gerações futuras. O momento de agir é agora, e a responsabilidade recai sobre todos nós. O tema do lixo espacial não afeta apenas os satélites no espaço, mas também levanta uma série de preocupações sobre seu impacto em nosso planeta. A pergunta que surge é: o que acontecerá se esse lixo, que orbita a milhares de quilômetros da Terra, decidir cair? Imagine um cenário em que um satélite inativo, conhecido como satélite zumbi, se desintegra ao entrar em nossa atmosfera. Os fragmentos poderiam cair em diferentes partes do mundo. Você imagina que um desses fragmentos impactasse em uma área povoada? As consequências poderiam ser devastadoras. O lixo espacial, embora esteja em órbita, não é alheio à gravidade da Terra. Quando os objetos no espaço decaem em sua órbita, eventualmente podem começar a cair em direção à superfície. Quanto tempo eles demoram para cair? Pode variar de alguns anos a séculos, dependendo de sua altitude e do estado de sua órbita. Se um satélite zumbi se tornar um projétil incontrolável, isso poderia ser uma ameaça real para a vida na Terra. Mas é possível que o lixo espacial afete nosso meio ambiente de outra maneira? Pensemos nos combustíveis que esses satélites utilizam. Muitos deles contêm substâncias químicas que, ao se desintegrarem, poderiam liberar compostos nocivos na atmosfera. Imagine que esses compostos, que se dispersam no ar, afetem a qualidade do ar que respiramos. A poluição do espaço pode ter repercussões na saúde do nosso planeta.
A noção de lixo espacial também nos leva a considerar a ideia de que tudo o que lançamos ao espaço tem um impacto. A Terra é nosso lar, e o que fazemos no espaço pode influenciar nosso entorno. Por exemplo, cada vez que um satélite explode ou se descompõe, geram-se milhares de fragmentos que ficam flutuando na órbita. O que aconteceria se esses fragmentos colidissem com outros satélites em funcionamento? A cadeia de eventos pode ser imprevisível e, muitas vezes, catastrófica. Não se trata apenas da possibilidade de que esses fragmentos caiam na Terra. Também existe a preocupação de que a poluição do espaço influencie a exploração futura. Como poderemos enviar missões a Marte ou além se o espaço estiver repleto de lixo? À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, o lixo espacial pode se tornar um obstáculo importante que devemos superar. Cada missão deve considerar cuidadosamente sua trajetória e o risco que o lixo representa em seu caminho. Pense na vida de um satélite como a de um ser humano. Quando um ser humano chega ao final de sua vida, deixa um legado. Mas no caso dos satélites, esse legado pode ser destrutivo. Cada satélite que é lançado ao espaço tem uma data de validade e, uma vez que deixa de funcionar, se torna um potencial perigo flutuante. Se não gerenciarmos adequadamente esses objetos, poderíamos estar deixando um legado de resíduos que afetará as gerações futuras. Além disso, o lixo espacial pode ter um impacto na flora e fauna da Terra. Se um objeto cair na Terra e contaminar o solo ou a água, os efeitos podem ser sentidos muito além do local de impacto. Os ecossistemas são frágeis e qualquer alteração pode desencadear reações em cadeia. O que aconteceria se uma área vital para a agricultura fosse contaminada? A segurança alimentar poderia ser ameaçada. A comunidade científica está cada vez mais consciente desses perigos. A pesquisa sobre o impacto ambiental do lixo espacial é crucial. Por quê? Porque ao entender melhor como o lixo espacial interage com nosso entorno, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para mitigar esses riscos. Não estamos apenas falando em proteger os satélites, mas também em proteger nosso planeta. Em um contexto mais amplo, a gestão do lixo espacial é um tema que envolve responsabilidade global. Cada nação que lança satélites tem um dever para com o resto do mundo. Como podemos garantir que as ações de um país não coloquem em risco a segurança de outros? A cooperação internacional é fundamental para enfrentar esses desafios. Se não trabalharmos juntos, as consequências podem ser desastrosas. A pergunta que todos devemos nos fazer é: até onde estamos dispostos a ir para proteger nosso lar? Devemos agir antes que a situação se torne uma crise. A educação e a conscientização são passos-chave para que todos compreendam a magnitude do problema. O lixo espacial não é apenas um problema para cientistas ou engenheiros. É um problema de todos. Imagine um futuro onde a exploração do espaço é segura e sustentável. Um futuro onde o lixo espacial é gerenciado de maneira eficaz e onde cada lançamento é realizado com responsabilidade. Esse futuro é possível, mas requer um compromisso coletivo. A responsabilidade não recai apenas sobre os governos, mas também sobre cada um de nós. O lixo espacial é um chamado à atenção. É um lembrete de que nossas ações têm consequências. Mesmo no vasto universo, nesta jornada rumo ao futuro, devemos estar cientes de que a proteção do nosso planeta começa com a gestão adequada do nosso ambiente espacial. A Terra é nossa casa e devemos cuidar dela, mesmo do espaço. A lixo espacial não é apenas um problema técnico, é um dilema que envolve a responsabilidade das nações. Quem é o responsável por limpar esse caos no espaço? A resposta a essa pergunta não é tão simples quanto parece. E isso é precisamente o que a torna tão intrigante. Quando um país lança um satélite, assume a responsabilidade por esse objeto. Mas o que acontece quando o satélite para de funcionar e se torna um zumbi? Nesse ponto, a situação se complica. No contexto da exploração espacial, os países devem estar cientes de que cada vez que enviam um satélite ao espaço, estão contribuindo para um ecossistema frágil. Esse ecossistema, que deveria ser um espaço de cooperação e descoberta, está se tornando um campo de destroços. E aqui surge a pergunta: que papel devem desempenhar as nações na gestão do lixo que geram? A responsabilidade não se limita ao solo. No espaço, cada país deve ser um bom vizinho e cuidar de sua parte do bairro. Tomemos como exemplo o caso de um país que lança uma série de satélites para melhorar a comunicação. Esses satélites são como os carros em uma estrada.
Se um veículo quebra e fica no meio da via, não afeta apenas seu proprietário, mas também todos os outros motoristas. Da mesma forma, um satélite inoperante pode representar um perigo para os satélites em funcionamento e para futuras missões. Portanto, a pergunta é: como os países podem garantir que seus carros não se tornem sucata espacial? A resposta não é simples, embora existam acordos internacionais que buscam regular a atividade espacial. Muitos deles são mais recomendações do que leis vinculativas. Muitas vezes, os países podem ignorar essas diretrizes sem consequências reais. Imagine um jogo em que há regras, mas ninguém as segue. Isso é um pouco do que acontece no espaço. Cada país pode lançar o que quiser, e se não tiver um plano para se livrar dos destroços, se torna parte do problema. A questão da responsabilidade também se manifesta no âmbito da colaboração internacional. Quando um satélite colide com outro, as repercussões não se limitam a um único país. É um problema global que pode afetar múltiplas nações e seus ativos no espaço. Então, por que não trabalhar juntos para encontrar soluções? A cooperação é fundamental para prevenir que a situação piore. No entanto, apesar dos esforços, ainda existem tensões entre nações que competem pela supremacia no espaço. A história nos mostra que a gestão do lixo espacial não é apenas uma questão de tecnologia, mas também de diplomacia. Os países devem se sentar à mesa e discutir como abordar esse desafio. Mas o que acontece quando os interesses econômicos colidem com a necessidade de cuidar do espaço? A luta pelos recursos e o acesso à órbita se torna uma batalha complexa. Cada nação tem sua própria agenda, e muitas vezes a proteção do espaço fica em segundo plano. Os tratados internacionais são um passo na direção certa. No entanto, a falta de mecanismos de cumprimento faz com que muitos países não sintam a pressão de cumprir seus compromissos. Em vez de agir como uma comunidade global, muitas vezes se comportam como indivíduos que só se preocupam com seus próprios interesses. Isso levanta uma pergunta crítica. Uma crise espacial poderia ser o catalisador necessário para que as nações se unam e assumam sua responsabilidade? O futuro da exploração espacial depende de nossa capacidade de gerenciar o lixo que já criamos. Se não for estabelecido um marco claro de responsabilidade, corremos o risco de que o espaço se torne um lugar inóspito e perigoso. As futuras missões a Marte e além podem estar ameaçadas se não começarmos a agir agora. A responsabilidade não é apenas uma questão de ética, mas de sobrevivência. Imaginemos um futuro em que os países trabalhem juntos para limpar o espaço. Que maravilhas poderíamos alcançar se todos assumissem sua parte da responsabilidade? A criação de um sistema global para o manejo do lixo espacial poderia abrir novas oportunidades para a pesquisa e a exploração. Talvez, apenas talvez, pudéssemos transformar o espaço em um lugar mais seguro e sustentável. A responsabilidade não termina com a gestão do lixo, também implica educar o público sobre a importância de cuidar do nosso ambiente espacial. Cada indivíduo pode contribuir para a conversa e pressionar seus governos a tomar medidas. A responsabilidade é um círculo que se fecha quando cada um de nós se envolve. Então, o que podemos fazer para que nossas nações levem esse tema a sério? A resposta pode estar na conscientização. Se mais pessoas compreenderem o impacto do lixo espacial, talvez os governos sintam a pressão para agir. Em um mundo interconectado, cada voz conta e cada ação pode fazer a diferença. A responsabilidade de cuidar do nosso espaço é um assunto que nos diz respeito a todos. O lixo espacial é um problema que não podemos ignorar. À medida que continuamos explorando além do nosso planeta, é fundamental que assumamos a responsabilidade pelo que deixamos para trás. Se não o fizermos, poderemos enfrentar um futuro em que a exploração espacial se torne um sonho distante. Mas se cada nação se unir e trabalhar de maneira colaborativa, o futuro do espaço pode ser brilhante e cheio de possibilidades. O lixo espacial é um problema que nos afeta a todos, e embora muitas vezes pareça que está longe de nossa vista, seu impacto pode ser mais próximo do que pensamos. À medida que o número de satélites em órbita cresce, a necessidade de uma resposta global se torna urgente. Mas como os países podem colaborar para enfrentar esse desafio? A resposta não é tão simples. A cooperação internacional é crucial e, neste momento, estão se formando alianças para abordar o problema do lixo espacial. Em primeiro lugar, é essencial entender que nenhum país tem a capacidade de resolver essa crise sozinho. Pense em um oceano cheio de resíduos flutuantes. Um único país não pode limpar toda a água. O mesmo acontece no espaço.
Os satélites e outros objetos inativos estão em uma órbita que pode cruzar com a de outros satélites ativos, criando um risco iminente. Por isso, a colaboração internacional se torna uma ferramenta vital para gerenciar e mitigar esse perigo. Uma das iniciativas mais destacadas é o programa da Agência Espacial Europeia, que tem trabalhado em projetos conjuntos com diversas nações e organizações. Você consegue imaginar uma equipe global de especialistas trabalhando juntos, como uma orquestra, onde cada um toca seu instrumento para criar uma sinfonia que beneficia a todos? Assim é como os especialistas de diferentes países estão se unindo para desenvolver tecnologias e estratégias que possam ajudar a rastrear e eliminar o lixo espacial. Outra colaboração interessante é a que a NASA realiza com outras agências espaciais. Ao compartilhar dados e recursos, estão criando um mapa mais claro do espaço em que operam. Você já se perguntou como seria ter um GPS no espaço? Essa é a ideia: conhecer a localização de cada objeto em órbita para evitar colisões e gerenciar melhor o tráfego espacial. Além das agências espaciais, as empresas privadas também estão começando a se envolver. Imagine que, além dos governos, grandes empresas de tecnologia se unam à luta por um espaço limpo. Algumas dessas companhias estão desenvolvendo tecnologias inovadoras para eliminar o lixo espacial, como redes de captura ou satélites que podem desviar objetos inativos. Essa abordagem híbrida, onde o setor público e privado trabalham juntos, pode ser a chave para enfrentar o desafio do lixo espacial. No entanto, a colaboração não se limita apenas à tecnologia. Também é fundamental compartilhar informações e experiências. As conferências internacionais são uma plataforma onde cientistas e especialistas de todo o mundo se reúnem para discutir avanços e desafios. É aqui que surgem ideias que podem levar a soluções criativas. Quem sabe, uma simples conversa em uma dessas conferências poderia resultar em um grande avanço que mude a forma como lidamos com o lixo espacial. Às vezes, as iniciativas de colaboração podem parecer um quebra-cabeça complicado, onde cada peça deve se encaixar perfeitamente. É um desafio, mas a necessidade de abordar o problema do lixo espacial é tão urgente que os países estão dispostos a trabalhar juntos, apesar de suas diferenças. A resolução de conflitos e a diplomacia desempenham um papel fundamental nesse processo, já que os países devem negociar acordos que beneficiem a todos. Um exemplo notável de colaboração é o Space Debris Mitigation Guidelines, desenvolvido pelas Nações Unidas. Este conjunto de diretrizes busca promover a responsabilidade no uso do espaço. Assim como um conjunto de regras em um jogo, essas diretrizes ajudam os países a entender como devem operar no espaço para reduzir a geração de lixo. Embora não sejam leis vinculativas, sua adoção é um passo importante em direção a um futuro mais limpo no espaço. A educação e a conscientização também são aspectos-chave na colaboração internacional. Muitos países estão começando a incluir o tema do lixo espacial em seus programas educacionais. Você consegue imaginar as futuras gerações de engenheiros e cientistas aprendendo sobre a importância de projetar satélites que não deixem resíduos? Isso não apenas gerará uma mudança na forma como os satélites são projetados e lançados, mas também fomentará uma mentalidade de responsabilidade na próxima geração. O caminho para um espaço livre de lixo é longo e complexo. No entanto, as colaborações internacionais estão demonstrando que, ao unir forças, podemos enfrentar esse desafio. É um esforço que requer tempo, paciência e, acima de tudo, um compromisso compartilhado. Cada país deve entender que o lixo espacial não é apenas um problema de sua nação, mas um desafio global que precisa ser abordado com urgência. Em resumo, a luta contra o lixo espacial é um projeto coletivo. Desde a cooperação entre agências espaciais até a participação do setor privado e a educação sobre a responsabilidade no espaço, cada passo conta. À medida que avançamos em direção a um futuro onde a exploração espacial se torne cada vez mais comum, devemos lembrar que um espaço limpo é um espaço seguro para todos. A colaboração internacional é a chave para alcançá-lo, e todos temos um papel a desempenhar nessa missão. A percepção do público sobre o lixo espacial e os satélites zumbis é um tema fascinante e muitas vezes surpreendente. Em nossa vida cotidiana, estamos cercados de informações e entretenimento, mas raramente pensamos no que acontece além de nossa atmosfera. Por que é tão difícil captar a atenção das pessoas sobre um assunto que poderia ter repercussões no futuro do planeta? A resposta está em como a informação é apresentada e o contexto em que é discutida.
Os meios de comunicação desempenham um papel crucial. Muitas vezes, quando se fala de satélites zumbis ou lixo espacial, fala-se em termos técnicos que podem ser esmagadores. Mas o que aconteceria se fosse comparado a um fenômeno mais próximo da nossa realidade? Imagine que a Terra é como uma grande cidade e o espaço é o tráfego que a rodeia. Quando os carros que representam os satélites se quebram e ficam parados no meio da estrada, não se tornariam um problema para todos que tentam se mover? Os documentários e programas de ciência começaram a abordar esse tema de forma mais criativa. Em vez de apresentá-lo como um mero problema técnico, foca-se nas histórias humanas por trás da exploração espacial. Quem são as pessoas que projetam e lançam esses satélites? Que desafios enfrentam? Ao humanizar o tema, consegue-se que o público se sinta mais conectado. A curiosidade é despertada e, de repente, a ideia de um satélite zumbi vagando pelo espaço se torna uma história digna de atenção. As redes sociais também influenciaram como percebemos essa problemática. Com um único clique, uma imagem impactante ou um vídeo curto podem se tornar virais. Mas, o que acontece quando a viralidade se baseia na desinformação? Muitas vezes, as notícias sobre lixo espacial são simplificadas ou alteradas para captar a atenção. Isso pode levar a mal-entendidos, onde se pensa que o lixo espacial é um problema iminente que poderia cair sobre nós a qualquer momento, quando na verdade é um desafio a longo prazo que requer atenção constante. O cinema e a televisão retrataram o lixo espacial de maneiras dramáticas. Filmes de ficção científica apresentaram cenários onde a poluição espacial provoca catástrofes. É essa representação justa? Enquanto o drama pode atrair a atenção, também pode gerar medo e confusão. A linha entre a realidade e a ficção se desdobra, e o que poderia ser um tema educativo se torna uma fonte de ansiedade para o público. As campanhas de conscientização começaram a emergir, tentando educar o público sobre o impacto do lixo espacial. No entanto, muitas dessas iniciativas lutam para se destacar em um mundo saturado de informações. Como se pode fazer com que um tema tão técnico capte a atenção de alguém que geralmente se sente desconectado da ciência? A resposta pode estar nas histórias cotidianas, em mostrar como cada um de nós, mesmo que não sejamos engenheiros, podemos contribuir para um futuro mais limpo e sustentável. A cultura popular começou a incluir referências ao lixo espacial. Desde memes até referências em séries animadas, o tema é apresentado de uma maneira que o torna acessível e compreensível. Mas é suficiente? Embora essas representações possam gerar interesse, também é importante que haja um fundo educativo que explique a gravidade do problema. Sem uma compreensão sólida, o interesse pode desaparecer tão rápido quanto apareceu. Os jovens são especialmente receptivos a essas mensagens. As escolas estão começando a incluir a educação sobre o espaço e o lixo espacial em seus programas. Mas, o que os estudantes podem fazer que não se limite apenas a aprender? Ao se envolverem em projetos criativos, como o design de modelos de satélites que possam ser reciclados ou reutilizados, eles se empoderam e se tornam parte da solução. A curiosidade e a inovação podem florescer se lhes for dada a oportunidade. A responsabilidade dos meios de comunicação e dos educadores é enorme. Como podem trabalhar juntos para garantir que a informação seja apresentada de maneira que não apenas seja precisa, mas também intrigante? No final do dia, o objetivo é criar uma conversa que não apenas informe, mas também inspire. A percepção pública pode mudar se as pessoas sentirem que têm um papel a desempenhar na solução do problema. É evidente que a percepção do lixo espacial e dos satélites zumbis é um reflexo de como sociedade, abordamos problemas complexos. À medida que avançamos para um futuro onde a exploração espacial se torna cada vez mais relevante, é vital que todos estejamos informados e comprometidos. A união de ciência, cultura e educação pode ser a chave para transformar a maneira como vemos o espaço ao nosso redor. Estamos prontos para assumir essa responsabilidade? Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, os satélites se tornaram ferramentas indispensáveis para a nossa vida diária. Mas, o que aconteceria se eu te dissesse que muitos desses satélites são projetados com um futuro em mente que busca minimizar a criação de lixo espacial? A inovação no design de satélites se tornou fundamental para enfrentar o problema dos satélites zumbis e a crescente acumulação de resíduos no espaço. Os engenheiros e designers começaram a pensar de forma diferente.
Em vez de criar satélites que, uma vez que cumprem sua missão, simplesmente se tornam sucata no espaço, agora estão sendo consideradas alternativas que permitem que esses artefatos se desintegrem de maneira controlada. Você consegue imaginar um satélite que possa se suicidar de forma controlada ao final de sua vida útil? Esse conceito é mais do que ficção científica, é uma realidade em desenvolvimento. Um dos enfoques mais inovadores é o uso de satélites que têm a capacidade de desorbitar-se. Isso significa que, após completar sua missão, podem descer de maneira segura para a atmosfera terrestre, onde se queimarão ao entrar. Dessa forma, evita-se que se tornem aqueles temidos satélites zumbis que continuam girando sem rumo. Esse tipo de design não é apenas responsável, mas também é uma forma de proteger os satélites operacionais que dependem de um espaço livre de obstáculos. E se eu te dissesse que alguns satélites novos são projetados para serem leves e compactos? Ao reduzir seu tamanho e peso, não apenas se economiza em custos de lançamento, mas também se diminui a quantidade de material que poderia acabar como lixo espacial. Imagine que, em vez de lançar um grande satélite, seja lançada uma constelação de pequenos satélites que trabalham juntos. Esse enfoque, conhecido como sistemas de satélites em constelação, permite uma maior eficiência e menos risco de deixar resíduos no espaço. Além disso, a utilização de materiais biodegradáveis está ganhando popularidade. Assim como em nossa vida diária se busca reduzir o uso de plásticos, no design de satélites está sendo explorado o uso de materiais que, após sua vida útil, se decomponham de forma natural. Não seria incrível que, em vez de transformar o espaço em um lixão, os satélites se desintegrassem sem deixar vestígios? As tecnologias também evoluíram para incluir sistemas de propulsão mais eficientes. Esses sistemas permitem que os satélites manobrem melhor e saiam de órbitas problemáticas antes de se tornarem inativos. Assim como um carro que para em um semáforo pode continuar avançando quando a luz muda. Um satélite equipado com esses sistemas pode sair de sua trajetória e evitar se tornar um obstáculo perigoso. A colaboração entre diferentes países e empresas também está impulsionando a inovação no design de satélites. Ao compartilhar conhecimentos e tecnologia, estão sendo desenvolvidas soluções mais eficazes. É como se vários chefes se unissem em uma cozinha, cada um trazendo sua própria receita para criar um prato delicioso. Juntos, estão criando uma abordagem mais holística para o design de satélites que minimizam a criação de lixo espacial. O design também está levando em conta a modularidade. Isso significa que os satélites são construídos de tal maneira que podem ser reparados ou atualizados no espaço, em vez de serem descartados. Imagine que seu celular pudesse ser melhorado sem precisar comprar um novo. Essa ideia de atualizações no espaço não apenas prolonga a vida útil dos satélites, mas também reduz a necessidade de lançar novos, diminuindo assim a produção de resíduos. A tecnologia de impressão 3D também está fazendo sua entrada no mundo dos satélites. Essa técnica permite fabricar componentes diretamente no espaço, eliminando a necessidade de transportar peças da Terra. Não seria fantástico se pudéssemos construir o que precisamos exatamente onde precisamos? Esse tipo de inovação é um passo em direção a um futuro mais sustentável na exploração espacial. Mas, e quanto à educação e à conscientização sobre esses avanços? É fundamental que tanto os designers quanto o público em geral compreendam a importância de construir satélites responsáveis. A educação não deve se concentrar apenas na tecnologia, mas também na ética por trás de seu desenvolvimento. Os futuros engenheiros devem estar cientes das consequências de seus designs, assim como os cidadãos devem estar informados sobre como suas decisões podem impactar o espaço. As redes sociais e os meios de comunicação desempenham um papel crucial nessa conscientização. Ao compartilhar informações sobre inovações no design de satélites, pode-se gerar um diálogo sobre a responsabilidade que todos temos em relação ao lixo espacial. Assim como em uma comunidade que se une para limpar um parque, é necessário que todos assumamos um papel ativo na gestão do espaço. Finalmente, a pergunta que todos devemos nos fazer é: estamos prontos para um futuro onde o design responsável de satélites seja a norma e não a exceção? A resposta depende de nós, de nossa capacidade de nos adaptarmos e adotarmos esses novos enfoques. É um desafio, mas também uma oportunidade para criar um espaço mais limpo e sustentável para as gerações futuras.
Assim, enquanto olhamos para o céu e sonhamos com a exploração do espaço, lembremos que cada pequeno avanço no design de satélites pode fazer uma grande diferença. Da próxima vez que você ver um satélite cruzar o firmamento, pense na engenhosidade humana e em como estamos trabalhando para que o espaço seja um lugar mais seguro e limpo. A inovação está em andamento e juntos podemos ser parte dessa emocionante era de responsabilidade e descoberta. A educação e a conscientização sobre o lixo espacial são fundamentais para abordar esse crescente problema. Imagine que a Terra é como um jardim e o espaço, um vasto céu que o rodeia. Neste jardim, os satélites são como flores que nos brindam serviços essenciais, desde comunicações até dados meteorológicos. Mas o que acontece quando algumas dessas flores murcham e se tornam lixo? Sem dúvida, isso pode afetar a beleza e a saúde do nosso jardim. Um aspecto crucial é entender como o lixo espacial, que inclui satélites inativos e restos de foguetes, pode impactar a vida cotidiana na Terra. Você sabia que muitos dos serviços que consideramos básicos dependem de satélites em funcionamento? A educação sobre a importância de cuidar do nosso espaço é essencial para que todos compreendamos nossa responsabilidade coletiva. Se não cuidarmos do nosso jardim, corremos o risco de que ele se encha de ervas daninhas, não é verdade? A curiosidade é o primeiro passo para a educação. Ao levantar perguntas intrigantes como o lixo espacial afeta as futuras missões a Marte? Ou o que aconteceria se um satélite inativo colidisse com um em funcionamento? Podemos despertar o interesse das pessoas. Essas perguntas não apenas fazem com que as pessoas parem para pensar, mas também fomentam a busca por informações. A educação não deve ser apenas um monólogo, deve ser um diálogo que motive as pessoas a investigar mais. Os programas educacionais nas escolas são uma ferramenta poderosa para gerar conscientização desde uma idade precoce. Ao introduzir conceitos como o lixo espacial na sala de aula, podemos inspirar uma nova geração de cientistas, engenheiros e cidadãos conscientes. Imagine um grupo de crianças em uma aula de ciências, aprendendo sobre como os satélites funcionam e a importância de manter o espaço limpo. Através de atividades práticas, como construir modelos de satélites, os alunos podem compreender melhor o impacto de suas ações. Além disso, as campanhas de conscientização em meios de comunicação e redes sociais são vitais. Quem nunca viu um vídeo viral que explica um problema complexo de maneira simples e divertida? A chave está em utilizar analogias claras e visuais que se conectem com a experiência cotidiana das pessoas. Comparar o lixo espacial com um engarrafamento na estrada pode ajudar a visualizar o problema. Assim como um engarrafamento pode causar atrasos e acidentes, o lixo espacial pode colocar em risco os satélites operacionais em órbita. O uso de infográficos e animações para explicar o lixo espacial é outra estratégia eficaz. Por exemplo, mostrar como os fragmentos de um satélite inativo podem impactar outros no espaço pode ser visualmente impactante e, ao mesmo tempo, educativo. Quanto mais pessoas compreenderem a magnitude do problema, mais provável será que se unam à causa da limpeza espacial. Não se pode subestimar o poder dos influenciadores e criadores de conteúdo em plataformas como o YouTube. Eles têm a capacidade de alcançar audiências massivas e de apresentar temas científicos de maneira divertida e acessível. Por que não utilizar sua influência para gerar conscientização sobre o lixo espacial? Um vídeo que explique o ciclo de vida de um satélite, desde seu lançamento até seu eventual descarte, pode captar a atenção de milhões de pessoas. Isso poderia inspirar seus seguidores a se envolverem e educar outros. As colaborações com organizações não governamentais e universidades também podem ser um caminho eficaz. Imagine uma campanha onde estudantes e especialistas em ciências trabalham juntos para criar conscientização sobre o lixo espacial. Esse tipo de iniciativa não apenas promove o aprendizado, mas também cria um senso de comunidade em torno de um problema global. Outro aspecto importante é a educação na esfera pública. Desde palestras em centros comunitários até eventos em museus de ciência, é essencial levar a mensagem a diferentes audiências. Quem assiste a uma palestra sobre o lixo espacial pode sair com uma nova perspectiva e, talvez, com o desejo de compartilhar o que aprendeu com amigos e familiares. A educação se torna, assim, um fenômeno viral que pode se expandir além de um único evento. A criação de aplicativos móveis que informem sobre o lixo espacial e como ele afeta nosso mundo também poderia ser uma estratégia inovadora.
Você imagina receber notificações sobre os satélites que estão prestes a colidir? Isso poderia não apenas manter as pessoas informadas, mas também inspirar um senso de responsabilidade sobre como cada um de nós contribui para a situação atual. Também é vital que as instituições educacionais e os governos se comprometam a incluir a educação sobre o espaço em seus currículos. O espaço é parte do nosso futuro, e entendê-lo desde agora nos ajudará a tomar decisões mais informadas no futuro. Como podemos esperar explorar outros planetas se não cuidarmos do nosso próprio espaço? A conscientização não é apenas responsabilidade dos especialistas. Todos temos um papel a desempenhar. Cada um de nós pode contribuir para a conversa sobre o lixo espacial e a importância de manter o espaço limpo. Ao adotar pequenos hábitos em nossa vida diária, como apoiar iniciativas de sustentabilidade, estamos dando passos em direção a um futuro mais limpo, não apenas na Terra, mas também no espaço. Finalmente, é crucial lembrar que o conhecimento empodera. Quanto mais soubermos sobre o lixo espacial e seus efeitos, mais capazes seremos de advogar por uma mudança. A educação não apenas ilumina a mente, mas também pode inspirar a ação. Então, você está pronto para fazer parte dessa nova era de exploração espacial, onde a limpeza e a responsabilidade são tão importantes quanto a descoberta e a inovação? Juntos podemos garantir que nosso jardim cósmico continue florescendo para as gerações futuras. Você já se perguntou como poderíamos limpar o espaço? A ideia de erradicar o lixo espacial pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas na realidade estão sendo desenvolvidas soluções inovadoras para abordar esse crescente problema. Em um ambiente onde satélites zumbis e fragmentos de foguetes flutuam ao nosso redor, a necessidade de agir se torna cada vez mais urgente. Então, quais são as propostas mais criativas e eficazes que estão sendo exploradas para limpar nosso bairro cósmico? Primeiro, vamos falar das redes. Imagine lançar uma rede gigante ao espaço, como se estivesse pescando no oceano, mas em vez de pegar peixes, você captura lixo espacial. Esta é uma das ideias que alguns engenheiros estão testando. A rede seria desdobrada ao redor dos objetos inativos para capturá-los e, eventualmente, trazê-los a um lugar onde possam ser desmontados de maneira segura. Não soa fascinante? No entanto, a precisão é crucial, pois qualquer erro poderia resultar em mais fragmentos de lixo. Outra solução intrigante é o uso de satélites caçadores. Esses satélites estariam equipados com tecnologia avançada para rastrear e se aproximar do lixo espacial. Uma vez que conseguem alcançar um satélite inativo, poderiam ser equipados com braços robóticos para segurá-lo e levá-lo a uma órbita mais baixa, onde finalmente se desintegraria ao entrar na atmosfera. Você consegue imaginar uma pequena equipe de satélites trabalhando juntos, como se fossem um esquadrão de limpeza no espaço? A propulsão a laser é outra proposta que está ganhando atenção. Nesse enfoque, seriam utilizados lasers da Terra ou de outros satélites para empurrar os objetos inativos para fora de sua órbita. Esse método pode parecer complicado, mas em essência, trata-se de aplicar uma pequena força que, com o tempo, pode mudar a trajetória de um objeto no espaço. É como se você estivesse empurrando suavemente uma bola em uma direção diferente, mas em vez de uma bola, você está lidando com satélites que pesam toneladas. Falando de soluções mais inovadoras, alguns cientistas propuseram o uso de satélites de desintegração, que estariam projetados especificamente para colidir com o lixo espacial e fragmentá-lo em peças menores. Isso pode parecer uma ideia arriscada, mas ao reduzir o tamanho dos fragmentos, facilita sua decomposição na atmosfera. Não é curioso pensar que, em vez de se livrar do lixo, poderíamos transformá-lo em algo menos perigoso? Agora, também há iniciativas que se concentram na prevenção, já que é mais fácil evitar que se gere novo lixo do que limpar o que já existe. Estão sendo projetados satélites com tecnologia que lhes permite desintegrar-se de maneira controlada ao final de sua vida útil. Imagine que, em vez de deixar um objeto pesado orbitando, um satélite se transforma em pó quando já não é útil. Isso poderia ser o primeiro passo para um espaço mais limpo. A colaboração internacional também desempenha um papel fundamental na solução do problema do lixo espacial. Diferentes países estão trabalhando juntos para desenvolver padrões e melhores práticas na construção e lançamento de satélites. Não é interessante pensar que, embora a exploração espacial muitas vezes seja vista como uma competição, a limpeza do espaço poderia unir as nações em um esforço comum? O uso de inteligência artificial também está emergindo como uma ferramenta poderosa.
Os sistemas de inteligência artificial podem analisar dados sobre o lixo espacial e prever padrões de movimento. Isso permitiria que os satélites caçadores planejassem seus movimentos com maior precisão. Com a ajuda de algoritmos complexos, poderíamos otimizar as rotas e tornar a limpeza do espaço mais eficiente e eficaz. Os experimentos no espaço também são fundamentais. Em 2020, foi lançado um satélite chamado Remove Debris, que realizou testes para capturar lixo espacial utilizando uma rede e um sistema de ancoragem. Esses experimentos ajudam a demonstrar que muitas das ideias que parecem extravagantes podem se tornar soluções práticas. Cada pequeno passo é um avanço em direção à limpeza do nosso ambiente cósmico. Também é importante promover a educação e a conscientização pública sobre esse tema. A solução para o problema do lixo espacial não recai apenas sobre cientistas e engenheiros. Todos podemos participar da mudança. Ao compartilhar informações e gerar interesse na comunidade, pode-se criar uma pressão positiva sobre os governos e as empresas para que ajam. Quem não gostaria de viver em um futuro onde o espaço seja um lugar limpo e seguro? Finalmente, a chave para o sucesso na limpeza do espaço pode estar na inovação constante. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades surgirão para abordar esse problema. Desde métodos mais eficientes de reciclagem no espaço até novas formas de propulsão. A criatividade humana não tem limites. A pergunta é: estamos prontos para pensar fora da caixa e encontrar soluções para esse desafio? A limpeza do espaço não é apenas um problema técnico, mas também uma questão de responsabilidade. À medida que nos aventuramos além do nosso planeta, devemos lembrar que o espaço é um recurso que deve ser protegido. Encontrar soluções inovadoras para o lixo espacial não apenas beneficiará as futuras gerações de exploradores, mas também preservará o ambiente que tanto valorizamos. Como você imagina o futuro do espaço limpo e organizado? A resposta está em nossas mãos, e a ação começa agora. O espaço, esse vasto oceano negro que nos rodeia, se tornou um aterro. A acumulação de satélites zumbis e lixo espacial é um problema que não podemos ignorar. O que aconteceria se eu dissesse que para cada satélite operacional, há vários outros que já não servem, mas continuam orbitando a Terra? Essa situação não apenas afeta os satélites ativos, mas também coloca em risco futuras missões espaciais e, em última análise, nosso acesso à tecnologia que usamos diariamente. O lixo espacial é como o tráfego em uma cidade. Imagine que as ruas estão cheias de carros que já não funcionam, obstruindo o caminho para os veículos que realmente precisam se mover. Cada vez que um satélite se torna um zumbi, aumenta o risco de colisões. Você sabia que, em média, ocorrem várias colisões por ano no espaço? Essas interações podem se transformar em explosões de fragmentos que criam ainda mais resíduos, complicando a situação. O futuro da exploração espacial depende em grande parte de como gerenciamos esse problema. Como podemos continuar enviando missões a Marte ou explorando os confins do Sistema Solar se o espaço estiver cheio de perigosos restos flutuantes? A resposta é que precisamos agir agora. A tecnologia está avançando e há iniciativas em andamento para limpar o espaço, mas a cooperação internacional é fundamental. O que aconteceria se todos os países trabalhassem juntos em vez de agir de forma isolada? Poderíamos encontrar soluções mais eficazes e rápidas. A educação e a conscientização são fundamentais nessa luta. Você sabia que muitas pessoas não têm ideia do que é o lixo espacial ou como isso afeta sua vida cotidiana? É como quando alguém não se preocupa com a poluição do ar até sentir seus efeitos. Precisamos que o público compreenda que o lixo espacial não é um problema distante, mas um que tem implicações reais e diretas. Uma maior educação poderia inspirar uma nova geração de inovadores que busquem soluções criativas. Imagine um futuro em que os satélites sejam projetados desde o início para se desintegrar ao final de sua vida útil. E se cada novo satélite viesse com um plano de reciclagem incorporado? A inovação no design de satélites poderia reduzir drasticamente a quantidade de lixo que geramos. A sustentabilidade deve ser uma prioridade, não apenas na Terra, mas também no espaço. A responsabilidade das nações é outro aspecto crucial. Cada país que lança um satélite também deve ser responsável por seu desmantelamento. Mas como podemos fazer com que todos os países assumam essa responsabilidade? Através de leis e regulamentos internacionais. Uma abordagem global é necessária para garantir que todos sigam as mesmas normas e trabalhem em direção a um espaço mais limpo.
Os meios de comunicação e a cultura popular também desempenham um papel essencial na percepção pública desse problema. Filmes e documentários podem ajudar a sensibilizar as pessoas sobre o perigo dos satélites zumbis. Mas será suficiente? Talvez precisemos de mais histórias que conectem emocionalmente o público ao tema, mostrando não apenas os riscos, mas também as possíveis soluções. O impacto ambiental é outra preocupação que não podemos ignorar. O lixo espacial pode ter consequências não apenas no espaço, mas também na Terra. O que aconteceria se um fragmento de metal caísse em nosso planeta? Embora a probabilidade seja baixa, o risco ainda está presente. Isso nos lembra que cuidar do espaço também significa cuidar do nosso lar. As soluções futuras podem ser surpreendentes. Desde redes gigantes que capturam resíduos até naves que se tornam aspiradores espaciais, as ideias são variadas e criativas. No entanto, a chave está na implementação. Quais passos precisamos dar para transformar essas soluções em realidade? A colaboração entre governos, empresas e cientistas é vital. No final, a luta contra o lixo espacial é uma batalha que envolve a todos. Desde os líderes de nações até os cidadãos comuns, cada um tem um papel a desempenhar. Estamos dispostos a assumir a responsabilidade? A resposta a essa pergunta definirá o futuro de nossa exploração espacial. Refletamos sobre o que aprendemos. A situação dos satélites zumbis e do lixo espacial é um desafio complexo, mas não insuperável. Com inovação, cooperação e educação, podemos mudar o rumo. O espaço é um recurso que devemos proteger, não apenas por nós, mas também pelas gerações futuras. E assim, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que nossa responsabilidade não termina na Terra. Cada lançamento de um satélite é uma promessa. E cada ato de cuidado pelo espaço é um passo em direção a um futuro mais brilhante. A pergunta é: estamos prontos para aceitar essa responsabilidade e agir? O momento de agir é agora.